Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez Tu nos concedes este santo privilégio de aqui nos reunirmos em Teu nome para darmos continuidade, Senhor, a este estudo inspirado da Tua Palavra, Senhor. Ó bom Pai, muito obrigado por aquilo que Tu tens feito por nós ao longo do estudo deste maravilhoso livro. E agora, Senhor, que nós entramos na leitura, já entramos na leitura dos últimos acontecimentos que ocorrerão na história deste mundo, ajuda-nos, Senhor, a tomar atenção para que isto possa ser um alerta para nós e nós, Senhor, em função daquilo que sabemos que irá acontecer no futuro, possamos viver ou começar a viver hoje em função daquilo que nós sabemos pela Tua revelação que irá acontecer amanhã. Ó Senhor, tudo aquilo que está revelado é para a nossa edificação, é para a nossa ajuda. Então, Senhor, que assim seja para cada um de nós. Abençoa-nos, que o Teu Espírito esteja presente entre nós, que ilumine a nossa mente e abra o nosso coração a compreendermos e a aceitarmos aquilo que Tu tens em reserva para nós. Tudo isto nós te pedimos, Senhor, e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito boa noite ou boa tarde ainda para todos vós. Nós vamos então continuar com este maravilhoso estudo e, como já se aperceberam, portanto, a semana passada, nós entramos numa fase nova da história. E esta fase é nada mais, nada menos do que o tempo de angústia, que começa quando? Quem é que se recorda? Quando é que começa o tempo de angústia? Não. Quando fecha a porta da graça, exatamente. Quando termina o tempo da graça, então aí começa, portanto, o tempo de angústia. Nós vimos, e nós podemos provar isso mesmo pela Bíblia, e nós o fizemos, através de Daniel 12:1, quando diz que naquele tempo se levantará Miguel. E esse levantar-se significa o quê? Significa que é por oposição àquele momento, em Daniel 7, em que ele se assentou. Pois bem, quando se assentou, abriu-se o tribunal e abriram-se os livros, ou seja, iniciou-se o juízo. Ora, quando o Senhor se levanta, terminou o juízo. Ao terminar o juízo, termina a graça e o Espírito Santo retira-se da terra. Muito bem, foi aqui que nós ficámos, a página 514. Vamos ver se hoje conseguimos avançar um bocadinho mais. Este capítulo é longo e estou a pensar se consigo esta semana e na outra semana seguinte terminar este capítulo. Muito bem. Vou só vir aqui atrás. Estamos a recordar, portanto, ou recordámos o incidente que aconteceu com Jacó, quando no Val de Jaboque ele lutou com o Senhor, e essa angústia que o patriarca Jacó viveu nesse tempo, pois bem, é uma amostra, é uma imagem, é um símbolo daquilo que o povo de Deus irá viver no tempo do fim. Vamos só recordar, em determinada altura ele disse: deixa-me ir embora, que já é de manhã, disse o anjo, mas o patriarca exclama: não te deixe ir embora sem primeiro me abençoares. Esta é uma santa ousadia que Jacó manifestou. Irmãos, não há nada de errado em nós manifestarmos uma ousadia que esteja em sintonia com a vontade de Deus. E reparem, não há nada de errado, bem pelo contrário, em que cada um de nós possa pedir a Deus que Ele nos abençoe. E reparem, mas ele demonstrou uma grande confiança, uma firmeza e uma perseverança que foram aqui reveladas. Se isto tivesse sido uma exigência orgulhosa, que não foi o caso, presumida, Jacó teria sido instantaneamente destruído. Não foi porque ele se apresentou humildemente diante do Senhor. Mas ele tinha a segurança própria de quem confessa a sua fraqueza e indignidade. E não obstante confia na misericórdia de um Deus que guarda o seu conserto. Ou seja, quando nós vamos ao Senhor e pedimos algo, mas pedimos de forma humilde, reconhecendo a nossa pequenez, a nossa pecaminosidade, a nossa impotência, pois bem, o Senhor tem todo o prazer em nos responder e atender ao nosso pedido. Lutou com o anjo e prevaleceu. Este é um texto que aparece em Oseias. E reparem que o novo nome dele vai exatamente revelar isso. Porque quando o Senhor lhe diz: como é o teu nome? Ele disse: Jacó. Isso foi um tipo de confissão que ele fez. Porque bastou dizer o nome dele para ele fazer uma confissão. Porque sabem que Jacó significa enganador. Então, quando ele disse: eu chamo Jacó, reparem, é como se ele tivesse a dizer: eu chamo enganador. Porque eu sou enganador. E o Senhor disse: ok, mas como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então o teu nome não se chamará mais Jacó, mas Israel será o teu nome. Okay? E Israel significa príncipe de Deus, ou príncipe com Deus. Pois bem, pela humilhação, arrependimento e submissão, aquele mortal pecador falível prevaleceu sobre a majestade do céu. Tinha firmado as mãos trementes nas promessas de Deus
e o coração do amor infinito não poderia afastar a defesa do pecador. Como prova do seu triunfo e para animar outros a imitarem o seu exemplo, o seu nome foi mudado de um nome que lhe recordava o pecado para outro que comemorava a sua vitória, como acabei de dizer. E o facto de Jacó ter prevalecido com Deus constituía uma segurança de que prevaleceria com os homens. Já não tinha receio de enfrentar a ira do irmão, pois o Senhor era a sua defesa. Irmãos, conhecem aquele texto do apóstolo Paulo que eu aprecio muito, está em Romanos 8, diz: se Deus é por nós, versículo 31, quem será contra nós? Esta não é uma confiança, digamos, exagerada. Esta é uma confiança implícita naquilo que Deus é e quer ser para todos aqueles que o buscam sinceramente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas para Deus ser por nós, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que ser por Deus, porque não podemos viver uma vida em que nós manifestamos na nossa vida que estamos contra Deus e depois, quando calha bem, quando dá jeito, nós vamos pedir a ajuda de Deus. Não, não. Nós temos que submeter a nossa vontade, o nosso ser, a nossa vida ao Senhor. Quando o fazemos, então podemos ter a certeza plena que Deus está do nosso lado. E quando Deus está do nosso lado, meus amigos, ninguém se levanta contra nós. Quer dizer, podem se levantar, só que não têm nenhuma hipótese. Satanás tinha acusado Jacó perante os anjos de Deus, pretendendo ter o direito a destruí-lo por causa do seu pecado. E reparem, será que Satanás tinha razões para acusar Jacó? Sim ou não? Sim ou não? Digam. Tinha, claro que sim. Porquê que tinha? Porque Jacó tinha pecado. Reparem, todos aqueles que transgridem a lei de Deus, Satanás tem argumentos válidos para poder acusar essas pessoas diante de Deus. Pode Satanás acusar-nos legitimamente diante de Deus? Sim ou não? Claro que sim. Irmãos, quando nós temos consciência disso, sabem uma coisa? Isso leva-nos a crer que só há uma coisa mesmo que é a nossa tábua de salvação. É a misericórdia de Deus. Porque nós não temos argumentos que sustentem, reparem, Satanás acusa-nos. Há vezes que ele nos acusa baseado na mentira, é verdade. Porque ele é mentiroso e pai da mentira, e muitas vezes ele recorre à mentira para nos acusar falsamente. Mas, muitas vezes, Satanás nos acusa corretamente, sem precisar de mentir. Porquê? Porque nós somos pecadores, já caímos em algum erro, em algum pecado, e, portanto, com base nisso, Satanás nos acusa. E agora, como é que nós podemos esquivar-nos a essas acusações? Simplesmente não podemos. Só podemos recorrendo à misericórdia de Deus. E aí o Senhor, quando nós nos entregamos a Ele, Ele coloca sobre nós a sua misericórdia, a sua proteção. E aí, reparem, a luta já deixa de ser entre nós e Satanás. Agora é entre Satanás e Deus. Agora Satanás tem-se a ver com Deus, não tem a ver comigo. E reparem, é exatamente aquela imagem, reparem, um réu que vai a tribunal. Normalmente é concedido a oportunidade ao réu de ter um advogado de defesa. Pois bem, o réu não sabe como dar a volta nos meandros das leis. O advogado sabe. Enfim, é suposto saber. E então o que é que o advogado faz? Ele está no lugar do réu. Ele toma a defesa do réu. Estou a falar do advogado de defesa, não do advogado de acusação. Então, o advogado de defesa toma o lugar do réu e procura defender o réu em lugar dele mesmo. É exatamente isso que Jesus faz como nosso advogado. Não diz o apóstolo João, em 1 João 2:1, nós temos um advogado junto ao Pai? Então, reparem, quando nós entregamos a nossa causa a Cristo e entregamos-la de coração, então, a partir desse momento, a nossa causa já não somos mais que temos que a defender. Quem a defende é o Senhor. E então, é como aquelas pessoas, nós às vezes vemos isso nas notícias, às vezes eles são encostados à parede pela comunicação social, eles às vezes dizem, olha, eu não profiro declarações, se quiser saber alguma coisa, falo com o meu advogado. E amigos, quando o diabo vier para nos xingar a cabeça, sabem o que é que nós devemos responder? Vai falar com o meu advogado. Está resolvido. É o nosso advogado. Ele que se entenda com o advogado. E, bom, ele nem sequer vai ter com ele, porque sabe que não tem hipótese. Então, Satanás tinha acusado Jacó perante os anjos de Deus, pretendendo ter o direito de destruí-lo por causa do seu pecado. Cá está, o seu pecado. Tinha incitado Esaú a marchar contra ele. Reparem, porque é que Esaú vinha ao seu encontro? Porque Satanás estava por detrás dele. E durante a longa noite de luta do patriarca, Satanás esforçou-se por incutir nele o quê? A intuição da culpa para o levar ao desânimo e quebrar a sua ligação com Deus. Amigos, eu vou-vos dizer uma coisa. Está aqui uma palavra-chave. Esta palavra aqui, desânimo, eu vou-vos dizer, é a maior arma que o inimigo pode e certamente usa contra nós.
O desânimo é uma coisa terrível. Eu já passei por momentos de desânimo no passado e graves, e vou-vos dizer, é desesperadora. E quando nós aprendemos a confiar no Senhor, pois bem, o maior bálsamo que o Senhor nos traz é dar-nos um antídoto contra o desânimo. O desânimo é terrível. Reparem, quando o desânimo toma conta, mas toma conta a sério do coração de alguém, hoje dão-se outros nomes mais pomposos. Está em depressão. Está em depressão profunda. Qual depressão? Aquilo é o desânimo. Ou seja, bom, é verdade que as palavras podem significar o mesmo, mas o que é que eu quero entender, ou o que é que esta palavra desânimo significa? A pessoa não tem mais ânimo, a pessoa não tem mais energia, a pessoa não tem mais motivação para viver, não tem motivação para fazer face a nada. E vou-vos dizer, é com base no desânimo que a pessoa, normalmente, muitas vezes, está tão desanimada e diz assim, bom, eu já não quero saber nem de Deus para nada, ou seja, a pessoa rende-se. E é exatamente esse o objetivo de Satanás. Olhem aqui, leiam bem comigo, olhem aqui. Satanás esforçou-se por incutir nele a intuição da culpa, ou seja, para engrandecer a culpa, para ele ficasse esmagado pelo peso da culpa, para o levar ao desânimo e assim quebrar a sua ligação com Deus. Esse era o objetivo. Irmãos, fiquem com isto na vossa mente, porque isto pode-vos livrar da morte e da morte eterna. Quando vocês sentirem ondas de desânimo que possam invadir o vosso coração, não permitam que o desânimo vos afaste do Senhor. Se vocês se sentem desanimados, é exatamente nesse momento que mais devem buscar o Senhor. É exatamente nesse momento, mas eu não sinto vontade. Não importa não sentir vontade, façam na mesma. É como aquela pessoa que está doente, não tem apetite. E o médico ou alguém diz, mas deve comer. A pessoa não tem apetite, mas sabe que tem que comer, então come. Mas eu não tenho vontade. Não importa, coma na mesma. Mas eu não tenho vontade de orar. Ora na mesma. E vou-vos dizer uma coisa, quando nós colocamos na nossa mente, não, eu não tenho vontade, eu sei, mas mesmo assim eu vou orar. E nós oramos, e nós pedimos ao Senhor que nos ajude, e repare, eu já disse algumas vezes ao Senhor, olha, eu não sei como é que está a minha mente neste momento, olha, está tanta confusão aqui na minha mente, ó Senhor, mas Tu conheces a minha mente. Então, se conhece a minha mente, põe ordem na minha mente. E sabem uma coisa? Quase sempre, para não dizer sempre, o Senhor responde a essa oração. E quando eu me levanto dos momentos de oração, a minha mente já clareou, já aquele peso que estava sobre mim foi retirado, e o Senhor me aliviou a mente, e com a mente aliviada já conseguimos começar a ver algo no horizonte. Porque até aí, reparem, há momentos da nossa vida, e se eu fosse perguntar a cada um de vós, eu certamente que sei que cada um de vós diria o mesmo. Há momentos da nossa vida em que parece que temos um nevoeiro à volta da nossa mente, nevoeiro mental, nós não vemos um palmo à frente dos olhos. Verdade ou não? É verdade, irmãos. Mas vou-vos dizer, e fiquem com isto na vossa mente, quando esses momentos tomam conta de nós, saibam quem está por trás. Quem está por trás é o inimigo. E o inimigo procura incutir em nós a intuição de culpa para nos levar ao desânimo, e o que é que ele pretende com isso? Cortar a nossa ligação com Deus. Sabendo nós isso, a única coisa que não devemos fazer é não cortar a nossa ligação com Deus. É exatamente nesses momentos que mais precisamos de Deus. Irmãos, façam isso e vocês estão sempre seguros. Sempre. Jacó foi quase arrastado ao desespero. Olhem aqui. Quase. Quantos de nós já não estivemos à beira do desespero? E reparem, eu vou-vos dizer uma coisa, irmãos. Se alguém não estiver de acordo comigo, ponha a mão no ar. Muitas vezes nós pensamos que estes momentos de desespero somos só nós que os passamos. Sabem porquê? Porque os outros que vivem estes momentos não andam para aí à boca cheia a dizer, olha, eu vivi isto. Então nós pensamos que com os outros vai tudo bem, vai mal é connosco. Mas se nós pusermos a falar uns com os outros, vamos ver que todos nós já passamos momentos desses. Eu já passei, eu não tenho vergonha de dizer, pelo contrário. Já passei. E ao passar por esses momentos, posso testemunhar, mas posso mesmo, que quem me ajudou naqueles momentos não foi ninguém, não foi nenhum ser humano, mas foi apenas o Senhor. Isso é garantido, irmãos. É garantido. Então, reparem, Jacó foi quase arrastado ao desespero, mas sabia que sem o auxílio do céu teria de perecer. Pois, claro. Tinha-se arrependido sinceramente do seu grande pecado e apelou para a misericórdia de Deus. A única tábua de salvação que ele tinha. Não tinha nenhuma outra. Nenhuma outra. Não se afastaria do seu objetivo. Em vez disso, segurou-se firmemente ao anjo. Atenção, aqui anjo é uma expressão simbólica. Refere-se. Foi o próprio Jesus Cristo que estava ali com ele.
insistindo no seu pedido com clamor sincero e angustiado até prevalecer. E aqui prevalecer o que é que significa? Não quer dizer que ele voou melhor sobre Deus, não é nada disso. Quer dizer que a sua fé não foi abaixo, o desânimo não tomou completamente conta dele e ele conseguiu agarrar-se pela fé ao Senhor e o Senhor lhe veio em socorro. É isto que significa prevalecer sobre Deus. Ok? Assim como Satanás influenciou Esaú a marchar contra Jacó, instigará os ímpios, no tempo do fim, a fazerem o quê? A destruírem o povo de Deus no tempo da angústia. Estão a ver? Por isso é que nós, olhando para esta experiência do patriarca Jacó, ela é de tanta utilidade para nós, porque todos aqueles que viverem este tempo, passarem por este tempo, irmãos, eu vou-vos dizer, eu não posso dizer-vos, porque não estou autorizado a isso, a palavra de Deus não me autoriza, porque Jesus foi claro ao dizer que aquele dia, aquela hora, ninguém sabe. Portanto, quaisquer tentativas que vocês ouçam de alguém dizer é no ano tal, não acreditem, porque isso nós simplesmente não sabemos. O Senhor, na sua misericórdia, vedou-nos isso e vedou-nos para o nosso bem. Mas uma coisa, eu tenho a firme convicção, nós estamos muito próximo de todos estes acontecimentos que terão como desenlace a segunda vinda de Jesus. Irmãos, eu vou-vos dizer uma coisa. Eu era criança, eu tinha 7 anos de idade, e uma vez lembro da minha irmã mais nova ter dito a alguém, eu assisti à conversa que ela estava a ter com alguém, e ela disse, eu não acredito que o mundo dure mais 10 anos. Para, eu tinha 7 anos, se adicionarem 10 dá 17. Eu já estou quase perto dos 57. Já passaram muitos anos. Mas vou-vos dizer uma coisa, irmãos, quando nós estudamos as profecias bíblicas com clareza, nós vemos que o mundo hoje está numa condição que é única. Reparem, não há paralelo na história humana com as condições que nós hoje temos. Reparem, e no outro dia eu li uma notícia interessante, eu não sou muito amigo de seguir hoje notícias. Só faço às vezes no Google News, é que eu faço às vezes passo assim, e só aquelas mesmo que me interessam mais é que eu vejo. Mas houve lá uma notícia que me chamou a atenção e é sobre a tecnologia que a Samsung, sabem o que é a Samsung? É uma marca que produz telemóveis e produz muita coisa, televisor. Bom, salvo ser, não estou aqui a fazer publicidade à marca, mas a Samsung, através de um dos seus altos quadros, sabe o que é que eles disseram? Queremos que chegamos ao limite das invenções dos smartphones, não podemos ir mais além. Não dá para inventar muito mais porque, reparem, os homens começam a tomar consciência que há limites e que não dá para ultrapassar esses limites. E vou-vos dizer, eu ao ler aquilo eu pensei, és capaz de ter razão. E sabem porquê, irmãos? Porque tudo aquilo que nós estamos a ver, esta multiplicidade de meios de comunicação, para mim, eu vou-vos dizer isto com toda a convicção que eu tenho, tem um único objetivo. Deus está a permitir que isto aconteça, o nosso mundo está interconectado como nunca esteve, com o objetivo. É de, através desses meios digitais de comunicação social, a mensagem um dia poder espalhar como fogo. E já está a acontecer. E vai acontecer muito mais. De modo que internet, televisão, satélite, redes sociais, etc., tudo isso vai servir e pode já ser usado nesse sentido para difundir a mensagem de Deus. E quando a mensagem de Deus tiver chegado aos 4 cantos do planeta e não houver nenhum rincão deste mundo que não tenha ouvido a mensagem, porque ela se espalhará como fogo através dos meios de comunicação social, e quando cada um tiver tomado a sua decisão, então só aí, o tempo da graça termina. Então, irmãos, estamos muito longe de poder atingir esse objetivo. Reparem, no primeiro século, os apóstolos, sem internet, sem aviões, sem os meios que nós temos hoje, conseguiram espalhar o Evangelho a todo o mundo em poucas décadas. E nós hoje, com os meios que temos, não acham que Deus pode usar alguns, não vou dizer todos, porque infelizmente nem todos se deixarão usar nesse sentido, não pode usar um número para, com os meios que há, difundir a mensagem rapidamente? Irmãos, eu não estou a fazer antevisões, não sei se serão 5, são 10, são 15, são 20 anos, não sei, simplesmente não sei. Mas uma coisa eu sei, está para breve. E esse breve, claro, para alguns que já estão com uma idade avançada, poderão não assistir ao tempo do fim, mas sabem, e para aqueles que possam estar nessa condição, deixem-me dar-vos uma palavra de alento.
A palavra de Deus diz que Deus faz repousar. Já agora, venham ver essa passagem comigo, porque ela é muito encorajadora. No livro do profeta Isaías, no capítulo 50, deixem-me aqui procurar, 57, versículos 1 e 2, lemos o seguinte. Já agora, os irmãos sabem que vai haver uma ressurreição parcial, especial. Então, reparem, há aquela garantia, e está escrito no Espírito de Profecia, que todos aqueles que morreram com a sua fé na mensagem do terceiro anjo serão ressuscitados nessa ressurreição especial que ocorrerá antes da vinda de Cristo. De modo que todos aqueles que morreram desde 1844 e onde ainda morrer com a sua fé na mensagem do terceiro anjo, ou seja, na última mensagem a ser dada ao mundo, todos esses verão a vinda de Cristo. Quer estejam mortos, quer estejam... Bom, os vivos, claro, naturalmente que verão a vinda de Cristo. Mas os mortos também, porque vão ressuscitar nessa ressurreição especial que ocorre antes da vinda de Cristo e, portanto, vão assistir à vinda de Cristo. Portanto, alguém que esteja aqui, eu gostava tanto de estar vivo quando Cristo vier. Pois bem, vai estar. Vai estar, mesmo que tenha passado pela sepultura. Ok? Olhem este texto aqui, Isaías capítulo 57, versículos 1 e 2. Parece o justo. Reparem que aqui está-se a falar da morte do justo. E não há quem se impressione com isso. Ou seja, muitas vezes, reparem, às vezes um ímpio morre, aquilo faz uma publicidade. Reparem, podia ser uma pessoa terrível, mas na morte, era a melhor pessoa. Mas o justo muitas vezes passa despercebido. E não há quem se impressione com isso. E os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere nesse facto. E agora reparem na explicação que é dada na última parte deste versículo 1. Pois o justo é levado antes que venha o mal. Bom, o tempo de angústia que o mundo vai conhecer no tempo do fim vai ser um grande mal. E aqui o Senhor está a dizer, olhem aqui, vamos ler agora o versículo 2 e depois comentar. E entra na paz, descansam no seu leito os que andam em retidão. Reparem, qual é a promessa que aqui é feita? Todos aqueles que andam no Senhor, pois bem, Deus os fará repousar para não verem o mal. Vocês perguntarão, bom, isso não funciona, esse argumento, porque há alguns que vão viver o tempo de angústia. Bom, é verdade. Mas esses que vão viver o tempo de angústia, Deus sabe que eles têm a resistência para passar por esse tempo. Todos aqueles que não tiverem resistência, e Deus sabe, Deus conhece o coração de cada um de nós, todos aqueles que não tiverem resistência para passar este tempo de angústia, Deus fará repousar. Para depois, quase no final do tempo de angústia, o ressuscitar e verem a vinda do Senhor. Então eu pergunto, o que é que há de errado nisto? Nada. Pelo contrário, o Senhor até é bom. Então devemos fazer disso um... Eu já ouvi adventistas dizer, gostava tanto, eu peço a Deus que esteja vivo quando Cristo vier. Não devemos fazer uma oração dessas, isso é uma oração insensata. Insensata. Deus é que sabe se nós estaremos preparados ou não. Bom, há uma oração que eu faço, que o Senhor que eu me salve, que eu não me quero perder. Agora, se estou morto ou se estou vivo, quero lá saber. Ou seja, se venho a morrer ou se não venho, isso para mim é totalmente irrelevante. Ok? Mas, e já agora, acrescento aqui, eu já partilhei isto com os irmãos aqui há uns meses atrás, foi há muitos meses atrás, quando estávamos a falar sobre a história dos mártires. Eu posso estar enganado, irmãos, mas eu não acredito que estou enganado. Quando eu leio a descrição de alguns homens de Deus que foram condenados à morte pela sua fé, estou a falar dos mártires, reparem, nós lemos aqui neste livro algumas descrições de homens que estavam a ser mortos na fogueira e estavam a cantar. Irmãos, deixem-me fazer aqui um raciocínio, é muito meu. Se vocês não concordarem comigo, estejam à vontade, eu vou expor aquilo que vai no meu coração. Uma queimadura é algo terrível. Olha, eu já me aconteceu assim às vezes chamuscar, eu digo bem chamuscar, uma vez estava a acender o fogão e aquilo não acendeu logo e depois quando acendeu, fez assim, e então fiquei com alguns pelos aqui da mão chamuscados, cheirou logo a churrasco. E vou-vos dizer, e dessa vez eu apanhei assim uma ligeira queimadura e aquilo dói. Não sei se já algum de vós já experimentou a sensação de uma queimadura. Às vezes uma pequena queimadura e aquilo é uma dor terrível. Agora imaginem o que é o corpo inteiro estar submetido às chamas
Da cabeça aos pés, está todo o corpo a queimar, a pele tudo a queimar, e aquela pessoa está a cantar. Eu pergunto, essa pessoa está a sofrer a dor resultando daquela queimadura? Eu não me acredito, irmãos. Eu não me acredito. Ou seja, sabem o que é que eu acredito? Deus é o Criador. Ele sabe onde é que estão os disjuntores da dor cá na nossa mente. Sabem, quando alguém morre em seu nome, ele chega à nossa mente, desliga os disjuntores todos da dor. E a pessoa praticamente não sente dor. É o que eu acredito. Reparem, quando aquelas pessoas eram levadas ao Coliseu de Roma e vinham os leões e começavam a abocanhá-los, e agora vai um bocado da perna, e depois vai um bocado do abdômen, e vai um bocado do braço, será que alguma dor eles sentem? Provavelmente o Senhor não apaga todos os disjuntores, digo eu, mas apaga o número de disjuntores suficientes para aquela pessoa não entrar em desespero com aquela dor. Será uma dor horrível. Eu acredito que Deus faz um milagre com essas pessoas. Já basta o facto de eles serem mártires, o Senhor vem em seu socorro e diz, eu vou minorar o teu sofrimento. Então, irmãos, se cada um de nós tiver que ser um mártir, eu já pensei nisto várias vezes. Então, eu acredito que Deus pode fazer esse milagre. Então, não devemos ter receio da morte. Ui, que pavor será a morte. Eu vou ser isto, eu vou ser aquilo. Não temos de ter pavor. O Senhor estará connosco. E quando o Senhor está connosco, não temos nada a temer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Jesus, ele próprio disse, não temais aqueles que podem fazer perecer o corpo, mas não podem fazer perecer a alma. Ou seja, o que é que ele quis dizer com a alma? Atenção, não é uma alma que sobrevive à morte do corpo. Não, essa alma é a nossa mente, a nossa fé. Ou seja, não devemos temer aqueles que podem fazer perecer o corpo. Devemos temer, sim, aqueles que podem fazer perecer a nossa fé. Agora, o nosso corpo pode ser morto, mas a nossa fé ninguém a venceu. Isso é que é o importante. Bom, avançando. E olhem aqui. E assim como acusou Jacó, acusará o povo de Deus. Conta com as multidões do mundo como seus súbditos. Porquê? Porque nesta altura, lembram-se, o Espírito de Deus já se retirou do mundo. Então todos aqueles de quem o Espírito Santo se retirou estão à mercê de quem? À mercê completamente de Satanás e dos seus demónios. Mas o pequeno grupo que guarda os mandamentos de Deus está a resistir à sua supremacia. E ele gostaria que eles desaparecessem da face da terra, mas não vai conseguir o seu objetivo. Se ele os pudesse eliminar da terra, o seu triunfo seria completo. Pois claro. Mas Deus não lhe vai dar esse prazer, entre aspas. Ele vê que santos anjos estão a guardá-los e deduz que os seus pecados foram perdoados, mas não sabe que a sua situação foi decidida no santuário celestial. Tem um conhecimento preciso dos pecados que os levou a cometer e apresenta esses pecados diante de Deus sob a mais exagerada luz, representando este povo como sendo precisamente tão merecedor da exclusão do favor de Deus como ele próprio. Sabem, aqui Satanás usa um argumento aparentemente, sublime bem, aparentemente muito convincente. Satanás usa o seguinte argumento, quer dizer, a mim eu pequei e puseste-me na rua, o outro pecou e deixas que ele vá para o céu. Reparem, muito honestamente, em termos humanos, parece um argumento lógico, sim ou não? Parece. É lógico e bem contundente, bem incisivo. Eu pequei e eu fui expulso do céu, eu e os anjos se aliaram a mim. Estes estão fartos de pecar e vão para o céu. Ainda mais, ocupar os lugares deixados vagos por mim. É o que ele diz aos anjos de Deus que vêm ter cá. Ellen White que o diz, não sou eu, atenção. E reparem, como é que Deus desmonta este argumento? Bom, Deus sabe muito bem desmontar este argumento. Será que nós o sabemos? Reparem, Satanás teve as oportunidades de reconhecer e não reconheceu. Esse é o problema. Ao passo que aqueles que herdarão um dia o céu reconheceram os seus pecados e porque reconheceram os seus pecados, confessaram-nos e foram perdoados por isso mesmo. Reparem, o que é que a Bíblia diz? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Não diz que os pecados são perdoados a quem não confessa. Reparem, não há perdão por antecipação, como aquelas bulas que a Igreja Católica vendia. Compras a bula e tudo o que cometeres de pecado depois já está perdoado. Não há perdão por antecipação. Só há perdão quando nós humildemente vamos ao Senhor, confessamos o nosso pecado e, como resultado dessa confissão, o nosso pecado é perdoado. Aí sim. Então, todos aqueles que um dia forem herdeiros do reino celestial foram pessoas que humildemente se arrependeram dos seus pecados e os confessaram e se livraram deles pelo seu poder. Satanás não quis fazer isso. Essa é a grande diferença. Enorme.
Porque se Satanás tivesse reconhecido o seu erro no início e tivesse arrepiado caminho, ele nunca tinha sido expulso do céu. Aliás, o Espírito de Profecia até diz que ele teria sido reintegrado nas suas funções. Ele é que não quis. Assim como, reparem, todas as pessoas se poderiam salvar que já viveram neste mundo, se quisessem. Só não salva quem não quer. Quem não quer. Só não salva quem não quer, irmãos. Fiquem com isto na vossa mente. Declara que o Senhor com justiça não pode perdoar os seus pecados e, no entanto, destruí-lo a ele e aos seus anjos. Estão a ver o argumento que eu acabei de mencionar? Reclama-os como seus e pede que sejam entregues nas suas mãos para os destruir. Foi o mesmo que ele fez com Moisés. Quando Jesus veio para ressuscitar Moisés, veio lá Satanás e lutou e disse, não podes levar Moisés. E o Senhor nem lhe respondeu, disse, o Senhor te repreenda. Ou seja, qual era o argumento de Satanás? Então, este pecou e agora vais levá-lo para o céu? Pois pecou, mas tinha-se arrependido. Quando Satanás acusa o povo de Deus por causa dos seus pecados, o Senhor permite que ele os prove até ao máximo. A confiança do povo em Deus, a sua fé e firmeza, são severamente quê? Postas à prova. Ao rever o passado, as suas esperanças esmorecem, pois que na sua vida inteira pouco bem podem ver. Irmãos, por favor, tomem nota desta última frase. Ao rever o passado, as suas esperanças esmorecem, pois que na sua vida inteira pouco bem podem ver. Se alguma vez vocês já se sentiram nesta condição, não esmoreçam, porque esta é a condição de quase todos os justos. Quase todos aqueles que se salvarão terão passado por esta experiência, irmãos. Todos. Porque quando nós somos honestos... Reparem, uma coisa é que nós queremos tapar os olhos e fingir que não temos pecado nenhum. Mas quando nós somos honestos e damos a mão à palmatória e queremos reconhecer, há muita coisa para reconhecer. Mas, apesar disso, o que é que deve ser mais forte do que a recordação dos nossos pecados? É a certeza do amor, da misericórdia e do perdão de Deus que podem ser nossos. Isso é tudo. O povo está perfeitamente consciente da sua fraqueza e indignidade. Satanás esforça-se por os aterrorizar com o pensamento que os seus casos são desesperados. Já alguma vez aqui alguém pensou, o meu caso é desesperado. Irmãos, não permitam mais que essa ideia venha à vossa mente. Porque isso é uma tentação diabólica. É Satanás que tenta colocar na nossa mente o teu caso é desesperado. Não há mais hipótese nenhuma para ti. Tu já foste longe demais, esquece, estás perdido. Irmãos, se alguém, digamos, compra esta mentira do inimigo, esta tentação, essa pessoa entra em desespero, não tem outra hipótese. E, mais uma vez, temos necessidade de entrar no desespero? Não temos necessidade, porque temos a mão do Senhor ao nosso lado, caso a busquemos. Satanás esforça-se por os aterrorizar com o pensamento que os seus casos são desesperados, que a mancha da sua degradação jamais será lavada. Mas a Bíblia não diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado? Espera destruir a sua fé de tal maneira que cedam às suas tentações, desviando-se da sua fidelidade para com Deus. Embora o povo de Deus esteja rodeado de inimigos que se esforçam por destruí-lo, o mesmo aconteceu com Esaú e os 400 homens que queriam destruir a Jacó. A angústia que sofrem não é, todavia, o medo da perseguição por causa da verdade. Isto fica para segundo plano. Reparem, a angústia que Jacó viveu no Vale de Jaboque, reparem, não era tanto pelo facto de ele saber, porque sabia, que o seu irmão vinha ao seu encontro com 400 homens. Ele sabia isso. Foi isso que despoltou a angústia, como já aqui disse. Mas não foi isso que alimentou a sua angústia. O que é que alimentou a sua angústia? Foi a dúvida que ele tinha se o seu pecado ou os seus pecados tinham sido perdoados ou não. O mesmo aqui. Olhem aqui. Receiam não se terem quê? Arrependido de todos os pecados. Eu lembro uma vez um professor de teologia, estava a passar uma lição da escola sabatina na igreja em Colonge, ele disse uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Ele queria provar o facto de que nós, quando fazemos uma confissão dos nossos pecados, nós precisamos ser específicos. E era realmente a convicção que na altura eu já tinha. Eu próprio, pelo estudo das Escrituras, já tinha chegado a essa convicção. Mas ele disse uma coisa que veio ainda mais reforçar a minha convicção. Ele disse assim, quando nós vamos ao Senhor e pedimos perdão pelos nossos pecados, eu se estivesse no lugar de Deus, eu faria esta pergunta, quais é que queres que eu te perdoe? Senhor, perdoa os meus pecados, quais?
Ou seja, isto para dizer o quê? Nós temos de ser específicos. Nós temos de dizer, Senhor, perdoa-me por este, e especificar, por aquele, e especificar por aquele. E sabem porquê que muitas vezes nós não gostamos de ser específicos? Porque só o simples facto de nós mencionarmos os nossos erros magoa-nos. Mas sabem uma coisa? Nós temos que passar por esse processo doloroso. Porque é nesse processo doloroso de confessar, ou seja, de expor os nossos pecados ao Senhor, que isso faz parte do processo de cura. E sabem, o processo de cura passa pelo reconhecimento do nosso pecado, para que, através do sentimento que nós sentimos da dor, que a recordação disso nos traz, nós possamos sentir o quê? Aversão àquilo que fizemos, e essa aversão se instala no nosso coração com o intuito de não voltarmos a cair no mesmo. Então não devemos ter receio de ser específicos e dizer, Senhor, perdoa-me da mentira que eu dei àquele irmão, perdoa-me do adultério que eu cometi, perdoa-me do roubo que eu fiz, do que quer que seja. Sejamos específicos. Quando nós somos específicos, então aí o Senhor perdoa esses pecados específicos. Ok? Receiam não se terem arrependido de todos os pecados e que, devido a alguma falta, não se cumpra a promessa do Salvador. Eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Reparem, a grande angústia, volto a dizer, a grande angústia que o povo de Deus, não estou a falar aqui dos ímpios. Os ímpios sofrem angústia porque estão todas as pragas, as 7 últimas pragas a cair sobre eles. E essa angústia é indescritível. Não estou a falar dessa angústia agora dos ímpios. Estou a falar da angústia pela qual passam os filhos de Deus, que é também conhecida como a angústia de Jacó, por comparação com a angústia que o patriarca Jacó viveu. Reparem, quando nós temos consciência de que vai ser esta a tentação com que o inimigo nos quer tentar, então, irmãos, nós devíamos já hoje ter o hábito de assim que, reparem, nós devemos pedir, como Davi no Salmo 139 pediu, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. O que é que ele estava a pedir ao Senhor? Vai lá rebuscar no meu coração e traz ao nível da minha consciência o que possa lá estar escondido, que é para eu saber o que é que pode haver ainda, que eu tenha que revelar, que tenha de confessar, tenha que ser mudado. E o Senhor responde a uma oração dessas. Então, se nós, por exemplo, nos recordarmos de algo que até já tínhamos aparentemente esquecido, e esse algo vem à nossa mente, é talvez o momento de dobrarmos os nossos joelhos e pedirmos perdão por esse pecado. Ou seja, qual deve ser a nossa atitude? Ter a nossa folha limpa diante de Deus. E como é que podemos ter a nossa folha limpa? Pedindo perdão específico por cada uma das nossas falhas. Mas são tantas, como é que eu me lembro de tudo? A seu tempo, o Espírito Santo se encarregará de nos tornar conhecidos isso. Se nós deixarmos, claro. Se pudessem ter a certeza do seu perdão, não recuariam da tortura ou da morte. Mas se mostrassem indignos e perdessem a vida por causa dos seus defeitos de caráter, o santo nome de Deus seria então manchado. E esta é a angústia que eles vivem. De todos os lados ouvem os conluios da traição, vem a revolta a alastrar-se ativamente e desperta neles um intenso desejo, um fervoroso anseio da alma, para que esta grande apostasia termine e a impiedade dos ímpios chegue ao fim. Mas enquanto rogam a Deus que detenha a obra da rebelião, é com uma viva noção da reprovação própria que já não têm forças para resistir à poderosa onda do mal e forçá-la a retroceder. Sentem que, se tivessem sempre empregado toda a capacidade no serviço de Cristo, avançando cada vez mais com poder, as forças de Satanás teriam menos capacidade para prevalecer contra eles. Este é o pensamento terrível, sabem, as oportunidades perdidas que nós tivemos. Irmãos, e aqui eu vou-vos dizer, eu muitas vezes, isto até pesa no meu coração também, quantas oportunidades nós perdemos e que nós deveríamos ou poderíamos ter utilizado para fazer avançar a causa de Deus e a causa do seu reino. Quantas oportunidades perdidas. E olhem aqui, isto vai tudo cair sobre a consciência do povo de Deus nessa altura. Agora, o que é que os ajuda a libertar disso? Uma vez mais, a certeza que eles têm de que confessaram todos os seus pecados, as suas faltas, as suas omissões ao Senhor. Afligem a alma perante Deus, indicando o anterior arrependimento. Olha, o anterior, reparem, não é no tempo da angústia que eles têm que se arrepender. Isto já é um trabalho que já foi feito no passado. Reparem, se alguém entra no tempo da angústia com algum pecado por confessar, essa pessoa está perdida.
Não se esqueçam deste ponto, reparem. O que é que eles apenas se recordam? Eles recordam-se, mas eu pedi perdão a Deus por isso. Então isso vai ajudá-los a ganharem fôlego. Afligem a alma perante Deus, indicando o anterior arrependimento dos seus muitos pecados e reclamando a promessa do Salvador, se apoder da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. A sua fé não enfraquece pelo facto das suas orações não serem atendidas imediatamente. E que orações é que não são atendidas imediatamente? É a libertação dos ímpios que vêm para os cercar e para pôr a mão em cima deles. Não estão preocupados de ver... Porquê? Porque, entretanto, a sua maior preocupação é se os seus pecados foram ou não foram perdoados, mas eles, honestamente, olham para trás e dizem, não, mas eu pedi perdão. Não há nada que eu me recorde que não tenha pedido perdão. Então, aí eles descansam. E vai chegar finalmente um momento, embora sofrendo a mais profunda ansiedade, terror e angústia, não cessam as suas intercessões. Apoderam-se da força de Deus como Jacó se apoderar do anjo. E a linguagem do seu coração é, não te deixe ir embora sem primeiro me abençoares. Se Jacó não se tivesse primeiro, olhem aqui, primeiro, arrependido do seu pecado de ter conseguido o direito de primogenitura pela fraude, Deus não teria ouvido a sua oração, preservando misericordiosamente a sua vida. Não foi no Val de Jaboque, naquela noite de luta com Deus, que Jacó se arrependeu. Ele já se tinha se arrependido antes. Da mesma forma, não é no tempo de angústia que o povo de Deus vai pedir perdão pelos seus pecados. Eles já terão ter feito isso antes. Entendem este ponto? Este ponto é essencial. De igual forma, ou seja, comparando, no tempo de angústia, se o povo de Deus tivesse pecados que não confessados, que surgissem diante deles enquanto torturados pelo medo e pela angústia, seriam vencidos. O desespero anularia a sua fé. Ou o desânimo. O desespero é um bocadinho... É pior que o desânimo. É a fase pior do desânimo. O desespero anularia a sua fé. E não poderiam ter confiança para suplicar que Deus os libertasse. Fizeram o trabalho antes, prévio? Sim, fizeram. E é por essa razão que eles subsistem. Mas, ao mesmo tempo que têm uma profunda intuição da sua indignidade, não têm... Olhem aqui. Se vocês não estavam a acreditar no que eu estava a dizer, olhem aqui a prova mais uma vez. Não têm nenhuma falta oculta para revelar. Leram bem? Os seus pecados foram examinados e extinguidos no juízo. E o juízo já terminou. Então, se o juízo já terminou, caso fechado, encerrado. Não podem trazê-los à lembrança. E não podem trazê-los à lembrança porquê? Porque simplesmente está feito. Os seus pecados foram perdoados, não conseguem mais lembrar-se de algo que não tenham confessado. Satanás leva muitos a crer que Deus não toma em consideração a sua infidelidade nas pequenas coisas da vida. Mas o Senhor mostra na sua forma de lidar com Jacó que de maneira nenhuma sancionará ou tolerará o mal. Mesmo aquilo que nós pensamos, aquilo é um bocadito. O pecado grande era se eu andasse para aí a assaltar um banco, ou andasse para aí a roubar. Não, agora, uma coisinha de nada, o que é que isso? Não. Mesmo as pequenas coisas, Deus toma em conta. Todos os que se esforçam por desculpar ou esconder os seus pecados, permitindo que permaneçam nos livros do céu, como é que eu, pela minha atitude, estou a permitir que os meus pecados, ou alguns dos meus pecados, permaneçam nos livros dos céus? Não os confessando. Quando eu os confesso, o Senhor põe lá à frente de cada registro, perdoado. E quando a minha folha é toda examinada, o Senhor vê a lista dos pecados e vê à frente a lista das confissões. E bate tudo certo. Há um match, a coisa bate certa uma com a outra. Eu digo, ok, está tudo perdoado, limpo. Vamos limpar aqui. Este está com o seu registro criminal totalmente limpo. Agora, se há lá um ou outro que não foi confessado, está manchado o meu registro. Não passa. Irmãos, não se esqueçam, Deus é justo. E olhem que a justiça de Deus é perfeita. Ele simplesmente não tapa os olhos. Não brinquemos com Deus. Quanto mais exaltada for a sua profissão de fé e mais honrada a posição que ocupam,
mais ofensiva é a sua conduta à vista de Deus e mais certa é a vitória do seu grande adversário. Os que adiam a sua preparação para o dia de Deus não a poderão conseguir no tempo de angústia. Estão a ver aqui? Não é no tempo de angústia que depois vão fazer o trabalho que deveriam ter feito antes. Parece aquele aluno que não estudou nada, não quis saber, andou a brincar, e depois no exame, ó Senhor, ajuda-me para eu me lembrar da matéria. Tá bem? Uma vez também um professor de teologia me disse que fez isso quando era um jovem e num teste ele fez esse pedido. E ele sentiu assim claramente, não foi uma voz, mas foi uma convicção, vai estudar para a próxima Mandrião. E ele aprendeu a lição. Irmãos, nós temos que fazer o trabalho hoje, não é deixar para o futuro. Os que adiam, olhem aqui, adiar. Sabem, há um verbo em português que é sinónimo de adiar e que muitas vezes não é usado, mas que indica, é procrastinar. Já ouviram falar neste verbo? Procrastinar, o que quer dizer? É adiar. Cuidado. Os que adiam a sua preparação para o dia de Deus não a poderão conseguir no tempo de angústia ou em qualquer ocasião subsequente. O caso de todos estes é sem esperanças. Esses professos cristãos são professos, ou seja, eles professam ser cristãos, mas na realidade não o são. Que chegam ao último e terrível conflito sem estarem preparados, no seu desespero confessarão os seus pecados com palavras de angústia consumidora, enquanto os ímpios exultam com a sua agonia. Os ímpios olham para esses profetas cristãos e exultam. Estás aí tão perturbado, tão inquieto? Ficam todos contentes. Estas confissões são do mesmo caráter que a de Esaú ou de Judas. Os que as fazem lamentam o resultado da transgressão, mas não a culpa em si mesma. Porque eles já começam a sentir as consequências que eles vão sofrer. Reparem, quando Judas Iscariotes entrou lá na sala onde estavam lá os líderes religiosos e atirou com as moedas de prata para o chão, ele não estava arrependido. Nem se poderia arrepender, sabem porquê? Porque o Espírito Santo já se tinha retirado dele. E sabem quando é que o Espírito Santo se retirou de Judas Iscariotes? Não pensem, foi quando ele pôs uma corda à volta do pescoço e se pendurou. Foi antes. Quando é que foi? Alguém é capaz de dizer? Isso. Se quiserem a resposta, está em João 13. Venham ver esse texto comigo. João capítulo 13. João 13. Sabem que alguns podem cometer o pecado contra o Espírito Santo antes da sua morte. Não é só quando nós morremos que a nossa decisão, o nosso destino eterno está traçado. Já pode estar antes da nossa morte. Com Judas, com Saúl, reparem, Saúl, 1 Samuel 16,14, diz que o Espírito Santo se retirou dele. E Saúl ainda viveu alguns anos após o Espírito Santo se ter retirado dele. Mas já era um homem perdido, e estava perdido para sempre. Reparem, quando o Espírito Santo se retira de alguém, nunca mais volta. Nunca mais. Essa pessoa está perdida para sempre. E ainda pode viver alguns anos. Eu falei-vos já aqui do caso daquele homem que foi escolhido por Deus para ser o seu mensageiro antes de Ellen White, Eisenhower Foss, e ele recusou, e depois ele ouviu uma voz: pecaste contra o Espírito Santo. Ele tentou depois ir fazer o que Deus já tinha pedido 3 vezes e que ele não tinha querido fazer, e depois não se lembrou. E até ao final da sua vida ele nunca mais teve interesse nas coisas religiosas, porque só o Espírito Santo é que nos pode dar interesse. Olhem aqui, João capítulo 13, no versículo 27. E após o bocado, reparem, vou ler o 26 para vocês perceberem o contexto. Respondeu Jesus, porque um discípulo tinha perguntado: quem é o traidor? E respondeu Jesus: é aquele a quem eu dera o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, o que é que quer dizer após o bocado? Após ter dado o bocado a Judas Iscariotes, imediatamente entrou nele quem? Satanás. Sabem porquê que Satanás pôde entrar em Judas Iscariotes nesta altura? Porque o Espírito Santo se tinha retirado. E quando o Espírito Santo se retira, fica o espaço vazio e o inimigo pode entrar. Foi aqui que Judas estava totalmente perdido. E sabem, minutos antes, quando Jesus estava a lavar os pés, o Espírito de Profecia diz: se ele se tivesse arrependido naquele momento, ter-se-ia salvo. Irmãos, eu vou-vos dizer, isto são coisas que me arrepiam a mim. Eu não sei se vos arrepiam, mas a mim arrepiam-me. Quando eu li essa descrição pela primeira vez,
de Judas, naquele momento, ele não sabia que era a última hipótese de misericórdia que ele tinha. E diz o Espírito de Profecia que ele sentiu um frémito no seu coração, ele sentiu um desejo de confessar. E se o tivesse feito, ele estava salvo. Olhem até ao limite onde Deus vai para nos salvar. Só que o que é que o impediu de fazer uma confissão? O orgulho. Não, eu não vou vir com a minha palavra atrás. Eu já fiz um compromisso com os sacerdotes para entregar Jesus, não vou vir com a minha palavra atrás. Cuidado, amigos, com essa palavra não vir com a palavra atrás. Se nós já demos a nossa palavra e depois mais à frente reconhecemos que podemos ter feito asneira, venhamos o mais depressa possível com a palavra atrás. Não há nada de fraqueza nisso, pelo contrário, a fraqueza é não querer vir com a palavra atrás. Se Judas tivesse vindo com a palavra atrás, teria sido a salvação dele. Por orgulho não o fez e perdeu-se. Minutos depois. Terrível. Esses profetas cristãos que chegam ao último e terrível conflito sem estarem preparados no seu desespero. Ok, já li isto, peço desculpa. Não sentem verdadeiro arrependimento nem aversão ao mal. Reconhecem o seu pecado pelo medo do castigo. Mas como o faraó na antiguidade voltariam a desafiar o céu caso os juízes fossem removidos. Caso os juízes fossem removidos, a sua atitude novamente se inclinaria para desafiar a Deus e a sua vontade. A história de Jacó é também uma segurança de que Deus não rejeitará os que forem enganados, tentados e arrastados ao pecado, mas se voltaram para Ele com quê? Com um verdadeiro arrependimento. Irmãos, não há pecado, não há nenhum pecado que o Senhor não possa perdoar. Mas aqueles crimes horrendos, mesmo esses. Agora, há uma condição, mas essa condição é para os grandes pecados como para os pequenos. É haver arrependimento. E que tipo de arrependimento? Arrependimento verdadeiro. Não é fingimento, não é, eu estou arrependido, mas se puder continuar a fazer a mesma coisa. Isso é conversa fiada. Enquanto Satanás procura destruí-los, Deus enviará os seus anjos para os animar e proteger no tempo de perigo. Os assaltos de Satanás são cruéis e decididos, e os seus enganos terríveis, mas os olhos do Senhor estão sobre o seu povo e o seu ouvido ouve os seus clamores. A sua aflição é grande, as chamas da fornalha parecem estar prestes a consumi-los, mas aquele que refina e purifica, apresentá-los-á como ouro provado no fogo. O amor de Deus para com os seus filhos durante o período da sua mais intensa prova. Quando é que vai ser o período da sua mais intensa prova? Aqui, no tempo da angústia. O amor de Deus para com os seus filhos é tão forte e eterno como nos dias da sua mais radiante prosperidade. Mas é necessário que passem pela fornalha de fogo. A sua natureza terrena deve ser consumida para que a imagem de Cristo se possa refletir perfeitamente. E o que é que acontecerá no tempo da angústia? Embora o povo não tenha pecados para confessar, aquela prova pela qual passam vai refinar o seu caráter. O seu caráter vai passar pela prova de fogo. E ao passar, sabem aquela imagem do Apocalipse, que ouro refinado no fogo. Então, o caráter vai ser refinado e quando acabar o tempo de prova, amigos, o caráter dessas pessoas estará exatamente à semelhança do seu Salvador. Por isso é que o apóstolo Paulo pôde dizer em Efésios 5 que quando o Senhor vier buscar a sua igreja, como é que estará a sua igreja? Será uma igreja sem mancha, sem defeito, nem mácula alguma. O tempo de agonia e angústia que está diante de nós exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome, se for necessário. Fé que não desfaleça ainda que severamente provada. O tempo de graça é concedido a todos para se prepararem para aquela ocasião. Jacó prevaleceu porque era perseverante e decidido. O que é que quer dizer decidido? Quando toma uma decisão, toma e vai para a frente. Não está ali, será que vou, será que não vou? Eu vou. Depois passado um bocado, não vou. Não, vou. Não vou. Decida-se. Mete-me uma raiva a essas pessoas, desculpem-me lá que este desabafo. Nunca sabem para que lado é que querem ir. Se querem ir para um lado, se querem ir para o outro, decidam-se. Irmãos, é tudo o que o Senhor pede de nós. Não sejas morno. Decide para um lado ou para o outro. Ou ser quente de uma vez, ou ser frio de uma vez. Pronto, mas decide. Agora, a pessoa está ali
A sua vitória é uma prova do poder da oração importuna. Todos os que lançarem mão das promessas de Deus, como Ele fez, e como Ele forem fervorosos e perseverantes, serão bem-sucedidos como Ele foi. Os que não estão dispostos a negar o eu, este é que é o grande problema. É o tal orgulho. E por este orgulho não estamos dispostos a negar o eu. A sentir verdadeira agonia perante a face de Deus, a orar longo e fervorosamente rogando a sua bênção, não a obterão. Lutar com Deus, muito poucos sabem o que isto significa. Irmãos, talvez seja este o momento ideal para nós pararmos aqui a nossa reflexão de hoje e, sobretudo, nos perguntarmos a nós mesmos: tenho eu lutado com Deus? Já alguma vez lutei com Deus? Cada um responda por si mesmo, ou cada um pense para si mesmo. Uma coisa é certa, reparem, vocês veem, não sou eu que o digo, Ellen White diz: muito poucos sabem o que isto significa. Muito poucos têm procurado Deus com contrição de alma, com intenso anseio, até que cada faculdade se encontre na sua máxima tensão. Quando ondas de desespero, que nenhuma linguagem pode exprimir, ameaçam os que fazem as suas súplicas, muito poucos se apegam com fé inquebrantável às promessas de Deus. E, irmãos, é nestes momentos, quando, olhem aqui, quando ondas de desespero, já sentiram isto? Eu já. E mais do que uma vez. Irmãos, quando ondas de desespero invadem o nosso coração, tenho a plena certeza que ninguém mais as poderá remover do vosso coração a não ser o Senhor e o seu poder. Nada mais. E muitos, como não querem ceder, não têm esta experiência, sabem, ficam aflitos, há uma coisa aqui não está bem, e andam a saltitar de médico em médico, e de psicólogo em psicólogo, e de psiquiatra em psiquiatra, e fazem-se exames. Eu estou a falar por experiência, como enfermeiro que fui. Às vezes há pessoas que têm uma catrefada de exames e está tudo normal. Pois está, porque o problema é mental, não é físico. Irmãos, quando estas ondas de desespero nos afligem, eu volto a ler. Quando ondas de desespero que nenhuma linguagem pode exprimir ameaçam os que fazem as suas súplicas, muito poucos se apegam com fé inquebrantável às promessas de Deus. O que é nós nos apegarmos inquebrantavelmente às promessas de Deus? É seguirmos o exemplo de Jacó. É nós nos atirarmos, irmãos, sem rodeios, para os braços do Senhor pela fé e dizer: por favor, salva-me, Senhor. É lutar com Deus desta forma. E se nós fizermos isso, o Senhor responderá. E a nossa fé será grandemente compensada. Muito bem, nós vamos ficar por aqui e vamos depois dar continuidade na próxima semana. São 10 horas em ponto, vamos terminar com uma oração.